Boa noite, graça e paz a todos. Queremos nesta oportunidade falar a respeito de excelência. Nós sabemos que nós temos um Deus excelente, que tudo Ele fez para nós, para os seus filhos, com excelência. Quando Ele ia criando a terra e criando todas as coisas, Ele disse, é bom, é muito bom. Então, um bom no conceito de um Deus perfeito, imagina, nós não conseguimos nem imaginar. Mas sabemos que quando olhamos para a criação de Deus, quando olhamos para a natureza, nós vemos que Deus, Ele é excelente. Ele é excelente nos mínimos detalhes. Em tudo Deus é excelente. E o tema da nossa palavra hoje é escolha a excelência. Não escolha a mediocridade. O que é mediocridade? É a pessoa mais ou menos, o mais ou menos. O nosso padrão, ele não pode ser o mais ou menos. O nosso padrão tem que ser um padrão de excelência. E eu quero ler um texto que está lá em Daniel capítulo 6. Nós vamos ler alguns versículos aqui, porque o capítulo é muito grande. Nós vamos ler do 1 ao 7, depois a gente vai intercalar alguns versículos aqui. Fala assim: E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes, ou se destacou, e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes e príncipes foram junto ao rei e disseram-lhe assim: Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os capitões, príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição de qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, senão a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Então aqui nós vemos, que eles estavam armando uma armadilha contra Daniel. Aí no verso 10 fala assim: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. O verso 13. Então responderam ao rei, dizendo-lhe: Daniel, que é dos filhos do cativo de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Ouvindo então o rei estas palavras, ficou muito penalizado e, a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo até o pôr do sol. Trabalhou para salvá-lo. Verso 16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Versículo 20. Chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia caso que o seu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Então falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Irmãos, é uma coisa muito interessante. Daniel, ele escolheu a excelência. Ele escolheu destacar o seu potencial. Nós vamos só fazer uma retrospectiva aqui, vendo, aqui em Daniel 1, como que Daniel fez isso. Daniel 1, capítulo 1, fala que a Babilônia estava crescendo e ela pegou alguns cativos, de Jerusalém. E nessa primeira leva de cativo,
que o rei diz, né, para Aspenaz? O versículo 3. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes. Ou seja, Daniel já era uma pessoa da linhagem real e dos príncipes lá de Judá. Só que ele foi levado cativo para a Babilônia. E aí no verso 5 fala assim: e o rei lhe determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, para que no fim desses pudesse estar diante do rei. Mas aí nós conhecemos, né, a história que Daniel, ele não quis se contaminar, né, com as iguarias do rei. Não vou entrar nessa história porque dessa contaminação, por causa do tempo. Mas é o costume deles, eles não comiam carne sufocada, havia toda uma liturgia, toda uma preparação em Israel das leis deles, né, de como eles comeriam as carnes, nem carne consagrada, né, aos ídolos. Nada disso eles comiam. E Daniel então disse: não vou comer dessas comidas. E fala para Aspenaz: nos experimenta por 10 dias, nos dando apenas legumes e água. E ao fim desses dias você vai verificar, né, se nós estivermos mais magros, mais tristes, então nós comeremos a iguaria do rei. Porém, o que acontece? No final desses 10 dias, fala aqui no verso 15, e ao final dos 10 dias apareceram-se os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim o dispenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho de que deviam beber, e lhes dava legumes. Ou seja, Daniel, né, ele escolheu a excelência, ele escolheu obedecer ao Senhor, ele escolheu não se contaminar, e durante 3 anos ele comeu apenas legumes e bebeu água. E ao fim desses 3 anos, olha o que acontece no verso 20, fala assim: e em toda a matéria de sabedoria e de discernimento, sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais cultos do que todos os magos astrólogos que haviam em todo o seu reino. Glória a Deus. 10 dias eles foram experimentados e 10 vezes eles foram achados mais inteligentes, mais sábios. Por quê? Porque Daniel fez uma escolha. Daniel escolheu se destacar. Daniel escolheu não se contaminar com as iguarias do rei. Daniel escolheu continuar fiel ao seu Deus. Não importa se ele estava em Jerusalém, se ele estava na Babilônia, não importa onde ele estava. Ele fez uma escolha. Eu vou ser fiel ao meu Deus. Eu vou obedecer ao Senhor e eu vou me destacar. Por quê? Porque Deus ele quer que nós nos destaquemos. Deus ele quer que as pessoas vejam Ele em nós. E para que as pessoas vejam Ele em nós, nós precisamos potencializar aquilo que Deus já nos deu. Deus já tinha dado para Daniel, com certeza, um espírito de sabedoria, mas ele potencializou isso com a sua obediência, com as suas escolhas. E como que eu faço, minha irmã, para potencializar o meu dom? Sabe como, irmãos? Usando. Aperfeiçoando. Olha aqui Efésios 4, 11, 12 fala assim: e ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e doutores, querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, ele está interessado no seu aperfeiçoamento. Deus ele está interessado no nosso crescimento espiritual. Para isso, ele nos deu os dons. Mas para que ele vai dar dom se você não for usar? Só é aperfeiçoado aquilo que nós usamos. Se você, por exemplo, aprendeu a cozinhar, você fez um curso de gastronomia, mas você nunca cozinha, o que vai acontecer? Isso vai se perder. Com o tempo, você não vai mais, mas à medida que você for usando o seu dom ali culinário, a sua comida vai melhorando a cada dia mais. A mesma coisa quando a gente começa a dirigir com um pouco de insegurança, de medo, mas à medida que a gente vai enfrentando o trânsito, a gente vai pegando maldade, a gente vai pegando experiência, o que acontece? A gente vai aperfeiçoando e vai melhorando, e vai sendo que o motorista melhor, vai sendo um cozinheiro melhor. Então eu só vou aperfeiçoar o meu dom usando. Mas se você não usa, não tem porquê Deus, né,
te dá esse dom. Nem tem por que você ter o dom se você não usa. Então, escolha. Olha o exemplo de Davi. Davi, ele tinha o pior emprego da família. O pior emprego era aquele lá, né, de cuidar das ovelhas. Mas ele se destacou como pastor das ovelhas. Ele falou, vou ser o melhor pastor de ovelhas. Ele defendia suas ovelhas do leão, do urso. Ele se destacou primeiro lá como pastor de ovelhas. Até que ele chegou aonde? No Palácio Real. E ele se torna o que? O rei. Né? Mas nós sabemos que ele se torna o chefe do exército de Israel. Depois ele se torna rei. Mas ele começou aonde? Potencializando o seu dom lá como pastor, lá no pasto, junto com as ovelhas. Então, qual que é o dom que Deus tem te dado? Escolha potencializar. Escolha ser o melhor. Escolha a excelência e não a mediocridade. Olha para você ver. No verso 3 do capítulo 6, fala assim, então mesmo Daniel sobrepujou, ou seja, ele se destacou de todos os presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Ou seja, ele ia ficar acima de todos aqueles príncipes, de todos aqueles presidentes. Mas por quê? Porque nele havia um espírito excelente. Irmãos, escolha a excelência, não escolha a mediocridade. Ele escolheu ser o melhor político, porque o que ele era político, sabia? Ele era político lá. Ele era governador, ele era um que mandava, né? E o reino da Babilônia era um reino mundial. Imagina a importância de Daniel. Era um reino mundial, tinha colônia pelo mundo inteiro, mas ele escolheu a excelência. Ele falou, já que eu fui escolhido para ser o presidente, já que eu fui escolhido para ser o príncipe, já que eu fui escolhido para ser um governador, eu vou ser o melhor governador. Já que eu fui escolhido, né, para ser um político, eu vou ser o melhor. Infelizmente, nós vivemos um momento de uma corrupção tão grande na política, de tanta sujeira, né, que quem chegar ali para ser honesto mesmo, ele vai se destacar. Aquele que chegar ali, né, ou seja, na prefeitura, que agora são eleições municipais, que chegar na prefeitura e quiser se destacar, ele vai se destacar. E sabe por que ele vai se destacar? Pela sua honestidade. Pela honestidade. Por quê? Porque nós vemos a corrupção, né, a ganância tomando conta do nosso meio político. Então, se você é um candidato, uma candidata, seja o melhor. Seja o melhor. Entre lá com o pensamento da seguinte maneira, eu vou para a Câmara Municipal, mas eu estou indo para servir o povo que me constituiu com excelência. Com excelência. E nunca esqueça, né, que você está representando um povo. Daniel aqui estava representando os judeus. Daniel estava aqui representando os cativos. Ele estava aqui representando o seu Deus. A coisa mais importante, ele estava representando Deus. E depois ele estava representando toda a Judá. E Daniel, então, ele escolhe o quê? A excelência. E eles falam para ele assim, nós não vamos encontrar nele erro algum. Será que as pessoas podem dizer isso de nós? Será que nós podemos passar por esse crivo? E a pessoa falar assim, nossa, é honesta. É honesto. Não tem como. As contas dele tá tudo certinho. Olha, a vida dele tá em dia. Ele tá em dia com os negócios dele. Porque é isso que eles olharam. Você acha que não é isso que eles olharam? É isso que eles olharam. Eles olharam a contabilidade dele, eles olharam tudo o que ele fazia. E eles viram que tudo o que ele fazia era com excelência. Era com excelência. E por isso ele se destaca. E o rei pretende colocá-lo acima de todos eles. E quando eles ficam sabendo disso, eles escolhem uma artimanha para pegar Daniel. Mas só que o que acontece? Eles falam assim, nós não vamos encontrar, a não ser na lei do Senhor, seu Deus. E aí eles armam toda essa situação para o rei colocar, né, fazer um edito que ninguém poderia adorar, ninguém podia orar a nenhum outro Deus que não fosse para o rei durante 30 dias. E aí nós vemos que Daniel ele faz uma outra escolha. Ele escolhe a disciplina no lugar da comodidade.
ele tinha costume de orar 3 vezes ao dia. E ele não mudou isso. Era uma disciplina. Ao verso 10, fala assim: Daniel, pois, quando soube, entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janela aberta do lado de Jerusalém. 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava, e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Ou seja, o meu Deus, olha, rei Dario, eu gosto muito do Senhor. Eu tenho o Senhor na maior estima, mas o Senhor não é Deus. Eu tenho um compromisso primeiro com o meu Deus. E como eu oro para Ele, com Ele todos os dias, eu não vou decepcioná-lo. Eu vou continuar orando 3 vezes ao dia. Irmãos, isso é disciplina. Você tem sido disciplinado para com Deus? Quanto tempo você tem gastado na leitura da palavra, em oração? Sabe, se a gente não cuida do que Deus coloca nas nossas mãos, por que Ele vai continuar colocando? Porque Deus vai dar semente para aquele que não semeia. Ele fala que Ele dá semente ao semeador. Se você não semeia semente, por que Ele vai te dar semente? Né? Então, Daniel, ele escolheu a disciplina. Mas ser disciplinado, muitas das vezes, é fazer o que a gente não gosta. Não gosta. Às vezes a gente não gosta de certas coisas, mas você tem que tirar um tempo, colocar o seu tempo, né, o seu dia, e colocar aquilo que é prioridade dentro do seu dia. E ter hora, porque aquilo que é prioridade, nós temos hora para aquilo que é prioridade. Nós temos tempo para fazer. Então, coloque lá a sua disciplina. Seja disciplinado. Eu tenho um horário para ler a palavra, eu tenho um horário para estudar, eu tenho um horário de orar. Daniel tinha 3 vezes ao dia. E não vem com essa desculpa, eu trabalho. Daniel também trabalhava. Eu não tenho tempo. Daniel cuidava de não sei lá quantas províncias que eles tinham na época. Daniel trabalhava muito. Mas nem por isso ele negligenciava aquilo que é importante. Então, escolha a excelência, não a mediocridade, não a comodidade. Nós nos acomodamos. Nós temos tempo para gastar com o nosso corpo, de fazer academia, de fazer caminhada, sei lá, de cuidar de nós. Mas nós não temos tempo de cuidar da nossa alma, do nosso espírito. Eles são importantes nós cuidarmos. Então, que nós sejamos o quê? Disciplinados. Aprendamos com Daniel, ser disciplinado. Então, escolha essa disciplina no lugar da comodidade. No princípio, você não vai gostar, mas com o tempo, você vai se acostumar. E depois que aquilo virar hábito, você não tira jamais. Se tornou hábito. E hábito é aquilo que a gente faz automaticamente. Na nossa mente, se torna algo automático. Porque você fez várias e várias vezes. Um exemplo disso é quando a gente começa a dirigir. Aí a gente pensa assim, meu Deus, eu tenho que passar primeiro, pôr segundo. Depois de um tempo, aquilo ficou automático na sua mente. Você não fica pensando que marcha que você tem que pôr, que você tem que pisar no freio, que você tem que pisar... Você não pensa mais nisso, porque ficou automático, virou hábito. Então, nós temos que ter hábito de leitura da palavra, hábito de oração. Isso é hábito que tem que ser na nossa vida. Outra coisa, escolha o caráter acima do conforto. O que aconteceu? Daniel preferiu ir para a cova dos leões do que negar o Senhor. Ele falou, não, eu não nego meu Deus. Eu vou para a cova dos leões. Eu vou para a cova dos leões. Mas negar o meu Senhor eu não nego. Irmãos, e talvez a gente tenha negado o Senhor por tão pouca coisa. Às vezes a gente tem negado o Senhor por coisas tão pequenas. Aqui era a vida de Daniel. Mas ele disse, eu não negocio. Tem coisas que são inegociáveis. O nosso caráter, ele é inegociável. É inegociável. A nossa vida cristã, ela é inegociável. Ou nós somos, ou nós não somos. Não tem como ficar em cima do muro, não. Não tem como. Ou você é trigo, ou você é joio. Não tem jeito de você ser trigo e joio ao mesmo tempo, não. Então, é necessário fazermos escolhas. Então, Daniel, ele fala, né, no verso 20. Ele fala mesmo assim. E chegando-se à cova, o verso 22. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano.
porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Glória a Deus. Irmãos, ele foi achado inocente diante de Deus. Isso, irmãos, é a coisa mais importante da nossa vida. Nós sermos achados inocentes diante de Deus. As pessoas, sabe, elas vão tentar colocar o padrão dela em nós. O mundo tenta colocar o padrão dele em nós. As pessoas ficam incomodadas quando você se destaca, te critica, te inveja, mas corra a sua corrida do seu jeito. Do seu jeito. Você sabe aonde você vai chegar. Coloque o pé no acelerador do seu potencial. Potencialize aquilo que Deus te deu. Não fique invejando aquilo que Deus não te deu, porque o que Deus não te deu é porque não é necessário na sua vida. Mas potencialize aquilo que Ele te deu. Valorize aquilo que Ele te deu. E faça além. Vai além. Vai além. Pise nesse acelerador para que você possa chegar lá. Não se deixe colocar dentro de uma caixinha, sabe? Você tem potencial. Você tem potencial. Queira, querido, a aprovação de Deus. Porque a aprovação do homem não nos interessa. Daniel não ficou preocupado com a aprovação do rei. Se o rei aprovar, ele orar ao Senhor, não. Mas o que ele fez? Ele não negou que ele estava orando. E a partir daquele dia, né, o rei, então, ele fala no verso 23. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. E assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhe esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário, né, escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir, o seu domínio durará até o fim. Irmãos, ele, olha para você ver, o homem mais poderoso da terra naquela época. Naquela época. Por quê? Porque Dario era o rei Medo. Vocês desculpem, ele não era mais, era a Babilônia, porém a Babilônia, o reino da Babilônia caiu e a Média Pérsia, então, ela veio governar. Daniel, ele se destacou no reino de Nabucodonosor, de Beltesazar e de Dario. E a palavra fala que ele permaneceu até, olha para você ver, esse Daniel, pois, prosperou, versículo 28. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Ele mudou-se reinos, mas não se mudou Daniel. Não mudou a fé de Daniel. E o Deus de Daniel foi proclamado como Deus Altíssimo em todas as províncias da Média e da Pérsia. Da Média e da Pérsia. Por todo aquele tempo. Por quê? Porque Daniel, ele escolheu a excelência. Ele escolheu se destacar. Ele escolheu a disciplina. Ele escolheu o caráter. São escolhas que nós também precisamos fazer. Se nós queremos ser, né? Eu, pelo menos, não tenho interesse de ser grande diante de nenhum homem. Mas se nós queremos ser grande diante de Deus, nós precisamos fazer escolhas. E as escolhas são pessoais. Amém? Que o Senhor possa continuar falando ao teu coração de maneira poderosa, em nome de Jesus. Deus os abençoe.